Olá para você, meu amigo e minha amiga. Que bom que você continua conosco em nosso curso de liderança de pequenos grupos. É muito bom tê-lo e tê-la aqui conosco. É uma imensa alegria contar com você nessa jornada do conhecimento. Espero que você tenha aproveitado a primeira aula. Você já sabe o que é ser um líder. Ser um líder é ser um servo. Por isso, nós vamos usar, no decorrer de nossas aulas, o binômio líder-servo. Mas você também aprendeu uma atitude. Como eu posso, de fato, me tornar um líder-servo? Eu preciso renunciar. Renunciar aos meus próprios desejos. Ou, como a Bíblia coloca, eu preciso negar a mim mesmo. Aliás, quando falamos da Bíblia, é bom relembrar que, nesse curso, a Bíblia é a nossa regra de prática e fé. E insistimos, nesse curso, a Bíblia é que nos dá toda a direção, todo o caminho a seguir. Também, nós estamos aqui fazendo esse curso sob a orientação da teologia reformada cristã, que, na verdade, é a teologia que sustenta a cosmovisão do Mackenzie e a sua identidade institucional. Mas vamos para a nossa segunda aula. E o nosso tema de hoje é: sou tão jovem, sou tão moço, posso liderar? Pode um jovem cristão ocupar um papel de liderança? Pode uma jovem cristã ocupar um papel de liderança? A resposta, mais uma vez, é obtida da palavra de Deus. E por isso, então, eu quero destacar com vocês o que normalmente alguns jovens podem se perguntar, né? Ou, quem sabe, você já tenha feito esta pergunta: na minha juventude, o que eu posso fazer para ser um líder? Eu queria convidar você a percorrer hoje esta nossa aula, reconhecendo que, de fato, a sabedoria ela está ligada com a maturidade. É claro que a Bíblia nos ensina que a experiência é importante. Paulo, escrevendo a Filemon, diz que ele já tem experiência suficiente para pedir que Filemon atenda o seu clamor em amor, para que ele atenda ao pedido de Paulo pela experiência, pela vivência dele. Salomão nos ensina que verdadeiramente a juventude é um momento de primavera, é um momento de desabrochar, é um momento de descobertas, é um momento em que nós produzimos frutos que ainda são novos. Tudo isso é importante para nós. É importante saber o papel da maturidade, é importante reconhecer que a sabedoria está ligada com o tempo e que a juventude é, de fato, um momento para desabrochar, dar flores e frutos novos. Mas as Escrituras nos ensinam uma lição muito importante. E eu quero chamar a sua atenção para o texto escrito por Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Está aqui o seu dever. Leia o texto, preste muita atenção. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Nesse texto, Paulo fala que ninguém poderia desprezar ou pode desprezar a mocidade do jovem líder servo. Timóteo não poderia ser desprezado. Timóteo, ao contrário, deveria ser reconhecido como servo de Deus e deveria exercitar a tarefa de um líder servo, que você já sabe qual é. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no verso 13, ele destaca que Timóteo deveria ensinar. Não foi por isso que você veio para o nosso curso? Você quer ensinar.
e ensinar com qualidade. Por isso, então, a palavra de Deus nos ensina que, sim, um jovem cristão, ele pode ensinar e ele faz isso com uma autoridade que o garante na posição de um educador. E essa é a palavra-chave de nossa segunda aula: autoridade. Quando nós pensamos em autoridade, nós mais uma vez precisamos buscar o conhecimento da Escritura. Na autoridade de quem e do que exercitamos a nossa função de um líder servo. É na autoridade da palavra de Deus. Quando olhamos para as Escrituras, nós encontramos relatos bem interessantes, como aquele que está no Salmo 119, verso 110. Não esqueça de ler o texto. Salmo 119, verso 110, nos fala que é possível ter conhecimento e sabedoria porque nós estamos submissos à palavra de Deus. Aliás, falando na palavra de Deus e na autoridade, nós precisamos mais uma vez buscar esse conhecimento que está na Escritura. E daí então, João capítulo 12, versos de 48 a 50, o próprio Jesus nos fala dessa autoridade da palavra de Deus. Bom, Jesus começou o seu ministério por volta dos 30 anos. Possivelmente, esse ministério se estendeu até os seus 33 anos. Ele não era o mais velho de sua aldeia. Ele não era o mais velho da sua nação. Ele nem era sequer contado entre aqueles que eram os grandes representantes, já cheios de sabedoria pela sua idade, da nação de Israel. Muito pelo contrário. Aos 30 ou 33 anos, Jesus era considerado ainda um jovem. Mas como então garantir a autoridade? A resposta é muito clara. João capítulo 12 nos diz: é a autoridade da palavra. Muito diferente de qualquer outra proposta de liderança, o líder cristão, ele não se garante pela imposição de uma autoridade pela força, nem mesmo pelo carisma, ainda que ele possa, sem dúvida nenhuma, ter carisma. Mas a sua autoridade vem da palavra de Deus. E esta palavra-chave tem que ocupar a sua mente em nossa segunda lição. Você é jovem, é verdade? Você é ainda um moço ou uma moça, mas a autoridade da palavra está com você. E por isso, então, na nossa aula de hoje, tem que ficar muito claro que a sua liderança como líder servo será garantida pela autoridade da palavra. Quando você reproduz a palavra, é ela que está falando. A Bíblia está falando com autoridade e é essa autoridade que os seus queridos irmãos e irmãs que estão sendo conduzidos por você devem obedecer. Por isso, então, queremos mais uma vez, como de costume, terminar a nossa aula com uma atitude. Qual atitude deve estar presente na vida de um líder servo que tem a autoridade da palavra para exercitar as suas tarefas? Nossa atitude é submissão. Submissão à palavra de Deus. Nós precisamos entender que cabe a nós aplicar a palavra de Deus, cabe a nós contextualizar as verdades da palavra de Deus no sentido de aplicá-las ao nosso contexto, mas a nós cabe uma reprodução pura e fidedigna da palavra de Deus. Submissão à palavra. A compreensão de que a palavra é o que nós precisamos para seguir em frente em nossa liderança. Muito bem,
Você hoje me acompanhou nesta lição, neste episódio, e nós falamos que um jovem cristão, ele tem a autoridade da palavra de Deus que garante a sua posição de liderança. Mas para que isso aconteça, a sua atitude é submissão. Obrigado por você estar conosco. Eu espero você na próxima aula. Não se esqueça, vá agora mesmo para o nosso texto escrito e realize as tarefas que estão propostas ali. Responda ao nosso quiz, dê o seu feedback e se prepare, porque a terceira aula tem tanta coisa boa para nos ensinar. Deus o abençoe e a abençoe. Até a próxima aula.